A Câmara dos Deputados aprovou ontem a chamada castração química de pedófilos. Foram 367 votos favoráveis, 85 votos contrários e 14 abstenções. Eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo agora, para que a Maria possa trazer para a gente o texto, por exemplo, segue agora para o Senado, para a gente entender o que é que significa, o que é que vai ter agora nos trâmites, para que a Maria explique para a gente. Maria, era uma luta grande, nós cobrávamos muito a sociedade também para que os pedófilos tivessem aí um pouco mais de rigidez, inclusive, na legislação. Parece que a coisa agora acontece. Como é que vai funcionar tudo isso, Maria? Isso, Wilson. Olha, como você falou, ainda vai para votação no Senado e depois precisa ainda da sanção do presidente da República. Então, deve demorar ainda um bom tempo até que isso realmente comece na prática. Mas aqui do meu lado está o advogado criminalista, Leonardo de Moraes, para explicar então como é que funciona, né? Como é que na prática vai funcionar, né, esse tipo de pena para esses pedófilos. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um tema de grande polêmica, né, que não só ele surgiu neste momento, mas já há alguns anos atrás. Os projetos que buscavam a castração química das pessoas condenadas por crimes sexuais já surgiram desde 2002. Então, esse já seria o quarto projeto que foi, então, colocado aí pelo Congresso Nacional. Começou na Câmara de Deputados, a aprovação foi feita ontem, né, por uma margem grande de votos. Foram 267 votos favoráveis e 85 contrários, quer dizer, uma aprovação quase 4 vezes maior de aprovação desse projeto. Qual seria a consequência social dele? Primeiro, né, as pessoas que forem processadas e condenadas por crimes sexuais, especialmente aqueles que envolvem crianças, teriam como consequência a pena privativa de liberdade, que seria a prisão, e também a castração química. Não seria uma substituição, seria uma pena a mais, se depender aí da condenação. Exatamente, seriam duas penas que seriam aplicadas, não seria o ou, seria o i. Então, seria colocado uma injeção, né, na pessoa que foi condenada. A injeção ela faz com que o homem, que só seria aplicada ao homem, ele reduz o apetite sexual e se torna, portanto, incapaz, impotente, né, para praticar de atos sexuais. Então, seria a aplicação de uma pena privativa de liberdade mais a castração química. Há outros países no mundo em que esse tipo de pena já foi pensado, inclusive já foi aplicado. Se você for para a Itália, por exemplo, lá a pena de castração química como uma alternativa ou diminuição à pena privativa de liberdade. Ou seja, se alguém é condenado a uma pena de 10 anos, por exemplo, ele teria a opção. Você é sujeito da castração química, em troca disso você não sofreria a pena privativa de liberdade. Ou como acontece em outro país como a Polônia, lá a castração química seria uma forma de redução da pena. Se a pena, por exemplo, fosse 10 anos, ele cumpriria 2 mais a castração química. Então, seria uma alternativa. No Brasil, se aplica a esse tipo de pena, seria o I, ou seja, a pena privativa de liberdade mais a castração química. Agora, tudo isso para que passe a funcionar essa lei, precisa de toda uma regulamentação, especificando exatamente como é que deve ser a substância química que será utilizada. Então, a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Isso. As discussões são grandes porque o Brasil ele impede qualquer tipo de pena que seja em caráter degradante ou que haja algum nível de tortura, né, direta ou indiretamente. Então, no aspecto jurídico, o processo passará por algumas discussões. Para alguns, por exemplo, seria uma pena desproporcional, porque além de sofrer uma pena privativa de liberdade, também seria uma pena, vou dizer assim, de castração química. Também violaria a dignidade da pessoa humana, porque a pessoa que é presa por esse motivo que sofre a castração química, ele traz vários aspectos cognitivos, depressão, hipertensão e outros problemas também que acontecem em relação à pessoa que foi condenada. Então, há decisões jurídicas que vão ser travadas em relação a esse aspecto. No aspecto social, já se percebe discussões nas redes sociais, né, em ambientes também coletivos, mas do ponto de vista concreto, até a aprovação desse projeto, o trabalho vai ser grande. Ele passou pela Câmara de Deputados, daqui a pouco vai para o Senado e, se for aprovado no Senado, ele pode voltar para a sanção do presidente da República, que não é um procedimento fácil, né? Como eu disse, ele traz discussões que são muito grandes, mas no aspecto jurídico há dúvidas sobre se esse projeto é ou não compatível com a Constituição Federal. Muito obrigada pelas explicações, né? É sempre importante ter essa visão, as explicações claras. E é polêmico porque muita gente anda já questionando, mas será que vai dar resultado? Qual que é a eficácia disso, né? Dessa castração? Enfim, a gente ainda tem um longo caminho aí. É com você aí no estúdio, Wilson.
Muito bem, Maria. Maria, só para aproveitar, queria aproveitar o doutor Leonardo, que explicou muito bem, né, sobre os detalhes sobre tudo isso. A punição aqui é além da privacidade, da privação de liberdade, é ser preso, e também a castração química através de medicamentos que vão inibir o apetite sexual dessas pessoas que estão aí causando problemas, principalmente para as crianças vulneráveis. Eu queria só perguntar, que me parece também, a gente tem uma dificuldade grande, quando se prende um pedófilo, não se pode mostrar por conta da lei de abuso de autoridade. Me parece que vai ter também um cadastro desses pedófilos que serão abertos para que as pessoas possam acessar, sabendo quem é a pessoa e também a foto dele. E sim, isso também está nesse projeto. Por favor, Maria. Ok, o Wilson está perguntando em relação ao cadastro, né, que também foi aprovado. Então, essas pessoas que cometem esses crimes sexuais agora vão fazer parte de um cadastro que vai ter acesso aí pelas pessoas. Existe também uma lei, agora, em relação à castração química, é um projeto de lei. Em relação ao cadastro da inclusão de pedófilos, é uma lei que já entrou em vigor, inclusive, né? Nesse cadastro, a pessoa que é condenado em primeira instância por crime sexual, ele teria o seu nome e o seu CPF colocado em um cadastro. Esse cadastro é de consulta pública, qualquer pessoa pode consultar. Então, para saber se aquela pessoa específica que você quer contratar na sua empresa ou que você conheceu, foi ou não condenado. Então, por exemplo, eu vou contratar a pessoa X, o José, um exemplo. Eu vou observar o nome do José, bem como o seu CPF, para saber se ele sofreu algum tipo de condenação por crime sexual. Essa consulta é uma consulta pública, em que você vai ter efetivo conhecimento. Esse cadastro, ele já foi aprovado, só que depende de uma regulamentação para entrar em vigor. Certo? Então, há uma diferença entre o cadastro da lei que existe, mas não foi regulamentado, para a castração química, em que é somente um projeto de lei que sequer foi aprovado e nem virou lei nesse momento. Obrigada, então, pelos esclarecimentos. Espero ter respondido a sua dúvida, Wilson. Falar em relação também a esse cadastro, o Estado de Alagoas também teve a aprovação de uma lei estadual pelo deputado estadual Alexandre Aires em novembro deste ano, né, que ainda precisa passar pela sanção do governador, que também estabelece esse banco estadual, né, de pedófilos, onde haverá essa possibilidade de consulta pública também. É com você aí no estúdio.